Como escrever um texto científico, um artigo científico, um artigo para ser publicado em uma revista científica, em um periódico científico. Ô Hugo, como é que eu faço para submeter um texto meu a uma revista? Como é que tem que ser esse texto? Como é que eu começo? Por onde é que eu vou? Qual o percurso que eu sigo? A metodologia? Enfim, essa e outras tantas dúvidas de artigo científico para serem publicados em revistas científicas ou periódicos científicos, seja como você queira chamar, nós iremos falar agora. Eu vou estar apresentando como se escreve um artigo científico e ao decorrer da aula vou também estar dando algumas dicas, sobretudo como submeter artigo a revistas científicas, a periódicos científicos, beleza? Então nós estamos falando aqui de um trabalho acadêmico, de um trabalho científico, de um texto científico, sobretudo para a área das ciências humanas. Mas se você não é das ciências humanas, vem comigo também, que eu acho que vai te ajudar bastante essa aula aqui. Tem um pouco de diferença de alguns textos que são submetidos a revistas científicas de áreas como áreas da natureza, da saúde, mas basicamente sempre seguem essas mesmas normas e a gente vai estar discutindo isso aqui. Quero só dar um detalhe rapidinho. Vamos na plataforma Sucupira. Hugo, que merda é plataforma Sucupira? Vai lá, dá uma olhada na plataforma Sucupira para que você tenha contato com as revistas, os periódicos que são avaliados pela CAPES. A gente está falando aqui de periódicos e revistas científicas, logo elas estão submetidas ao controle, à avaliação da CAPES. Então a primeira dica agora que eu quero dar é a seguinte, antes mesmo de falar de artigo científico, é de extrema importância que você vá no site das revistas, das quais você quer publicar, vai lá no site da revista e a primeira coisa que você faz é se inscrever lá, fazer o seu registro. Porque aí você tem acesso como autor e como leitor. Então você vai poder submeter os seus textos e vai sempre estar por dentro das temáticas que a revista publica, que a revista vai publicar. Por exemplo, ela vai fazer um dossiê sobre pós-modernidade. Aí ela convida os diversos autores a estarem submetendo textos sobre essa temática. Então é importante, você também vai estar tendo acesso às novas edições da revista. Sempre que tem uma edição nova, ela manda para o teu e-mail. Então é de extrema importância, antes mesmo de aprendermos a escrever um artigo científico, um texto científico, termos em mente que precisamos estar vinculado às revistas, registrado nas revistas, tendo acesso às revistas, para poder submeter textos como autor e para ser leitor da revista, quiçá, inclusive, ser corretor, né, dos textos, estar participando como corretor dos textos. Beleza? Então, dito isso, corre lá nas revistas, dá uma pesquisada na plataforma Sucupira, vê as revistas que você tem intenção de submeter seus textos. Todas as revistas tem diretriz para os autores, então as revistas mudam em relação ao que elas pedem aos autores. Por exemplo, a ABNT não necessariamente sirva para todas as revistas. Tem revista que pede que o texto seja em Verdana, por exemplo, na fonte, a fonte seja Verdana. Na ABNT, por exemplo, nós trabalhamos com Times e Arial. Isso aqui só para dar um exemplozinho. Tem delas que pedem que o texto seja em espaçamento simples. E na ABNT, normalmente, nós trabalhamos o texto com espaçamento de 1,5. Isso tudo a gente vai saber daqui a pouco. A gente vai discutir também aqui as normas da ABNT. Não precisa ficar preocupado agora. Eu só estou dizendo que de uma revista para outra há diferenças. Então, sempre que você quiser submeter o seu texto à revista, você tem que ver se o seu texto está adequado às normas da revista, às diretrizes da revista. Por exemplo, você vai numa revista, eu quero publicar nas top, só que você não é doutor, aí vai lá na diretriz e diz, aqui só para doutor. Então você já não vai submeter o seu texto, porque você não tem doutorado, o texto não vai ser aceito. Então, só para dar esses macetezinhos, essas dicas, para você, antes de submeter o seu texto ou antes de construí-lo, você dê uma olhada nas diretrizes das revistas, as quais, ou a qual você venha a querer publicar, querer submeter o seu texto. Mas a gente está falando de submeter texto, plataforma Sucupira, ISSN, que é o registro da revista, só abre um parênteses. Para quem publica livro, o registro é ISBN.
para a revista é a ISSN. Então toda revista você vai ter o ISSN delas. Algumas têm o DOI hoje, que é um outro registro também que identifica o teu texto. Mas a gente fala mais sobre isso no decorrer. Então vamos lá, vamos partir para a nossa aulinha de hoje, para as nossas dicas. Texto científico, artigo acadêmico, artigo científico, como construir um artigo científico e como publicá-lo, onde publicá-lo. Muitas das informações eu já dei nesse trechinho aqui de aula, mas agora nós vamos diretamente para a nossa aula. Venha comigo, espero que vocês curtam essa aula, espero que eu tenha algo a oferecer, e se você curtiu essa aula, não deixa de dar o like, não deixa de se inscrever no canal, deixa um comentário aqui para o professor, curto muito ler o comentário de vocês. E, sobretudo, compartilha para teu amigo, tua amiga que também precisa saber sobre artigo científico. Vem comigo, não deixa de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho das notificações para estar recebendo sempre informações novas do nosso canal. E, se possível, deixa um comentário aqui se gostou da aula ou se quiser fazer alguma crítica, fique à vontade. Vem comigo. Então, eu já quero começar com a citação do Paulo Freire. Eu tenho algumas citações que eu sempre começo minhas aulas para dar um tom mais científico e lembrar para vocês que texto científico requer referências. Não adianta você colocar no seu texto o que você acha, o que você pensa. Vou dar uma dica aqui. A academia não liga, está cagando, perdoe minha palavra, para o que você pensa ou o que você acha. Ela precisa que você dê referências do que você está defendendo. Vou iniciar dizendo o seguinte: me disseram que quando eu concluísse a minha graduação, eu podia falar a respeito dos filósofos como eu bem entendesse. Porque uma vez fui falar sobre Hobbes, já dei esse exemplo aqui em alguns outros vídeos, do livro Leviatã, e fui dar minha opinião. E o professor me deu um escracho na época, dizendo assim que a minha opinião, quando eu me formasse, eu podia dar. Ali eu estava para falar do que o Hobbes defendia no texto. Eu fiquei puto a princípio, porque eu digo, olha, filosofia é justamente para a gente poder debater. Se nem na filosofia eu vou ter espaço de debater, onde é que eu terei espaço de debate? Mas eu estava errado, porque de fato, pouco importa o que eu penso ou acho sobre o Hobbes ali. Na graduação eu tinha que aprender sobre o Hobbes, mostrar que eu já sabia sobre o Hobbes. E aí acabei a graduação achando que agora eu podia falar sobre o que eu acho. Ledo engano. Fiz o mestrado, no mestrado eu achei que quando fosse mestre eu ia dizer o que eu achava, podia defender as minhas próprias ideias, com originalidade, com ineditismo. Aí descobri que isso só no doutorado, porque o mestrado basicamente você está aprendendo a escrever. É como se no mestrado você dissesse para a academia que, ora, estou aprendendo a escrever cientificamente. No doutorado você já escreve cientificamente e defende de fato. Desculpa se os cachorros estiverem interrompendo, porque está um barulho aqui nos cachorros, mas vai ser isso mesmo. Estou em casa e os meus cachorros são minha vida. Retomando. No doutorado, você defende uma tese original, inédita. Então, subentende-se que você vai falar parte do que você compreende daquele conteúdo, né? Mas é só um espirrozinho, segundo o meu próprio orientador, o professor Sérgio Doutos, amado. Ele só ali no doutorado você vai espirrar algo que você chega à conclusão, mas basicamente você continua sendo refém de colocar as referências, mas depois que você for doutor, você é doutor, e agora a academia, você pode falar para a academia como doutor. Ledo engano. Eu até posso fazer minhas teses, e faço, tenho 16 livros publicados, tenho alguns artigos publicados, mas se você quiser submeter seu texto em uma revista, em um periódico científico, você tem que estar disposto às normas da academia, dentre elas a ter referência do seu texto. O seu texto tem que estar fundamentado, ele tem que estar sustentado em outros teóricos, outros grandes teóricos que falam sobre o assunto. Então eu sempre trago uma referência aqui, por exemplo, Paulo Freire. Essa aqui já é para enlouquecer muitos que acham que aqui vai ser uma aula de esquerda e Paulo Freire é comunista. Loucura falar que Paulo Freire é comunista. Uma vez eu palestrando há muito tempo atrás, digo muito tempo porque esse erro eu não cometeria de novo, eu fiz uma associação entre Paulo Freire e o socialismo, foi nem o comunismo, e fui duramente criticado posteriormente.
tive que responder à crítica, mostrando que o Paulo Freire dialoga com as ideias socialistas, mas ele não é socialista, nunca se identificou como tal, e é uma loucura de parte da ultradireita ou de quem nunca leu Freire colocá-lo como socialista e comunista. E também não seria um problema, viu, se o Paulo Freire fosse comunista ou esquerdista ou socialista. Para mim também não seria um problema. Eu só estou adiantando que não. É o patrono da educação brasileira, é o brasileiro mais citado no mundo. Então aqui a gente está discutindo Paulo Freire, tendo que defender Freire frente a ultrajes que falam do Freire, quando no mundo ele é o brasileiro mais citado. Então, se a gente está falando de produzir ciência, de textos acadêmicos, não tem ninguém que represente mais referências de um texto científico, sustentação de um texto científico, porque o seu texto tem que estar bem fundamentado e com sustentações sólidas, do que o Paulo Freire. E aí eu leio: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. Aí ele fala do trabalho acadêmico. Um trabalho acadêmico é a oportunidade para construir conhecimento e para compartilhar esse conhecimento com os outros. Então, lá na frente nós veremos aqui para que serve o trabalho acadêmico. Eu já adianto, é compartilhar conhecimento. É você se comunicando com a comunidade científica, com a comunidade acadêmica. Ora, temos por pretensão também que os trabalhos acadêmicos atingem a sociedade como um todo. Mas bem sabemos, sobretudo no Brasil, com a educação de má qualidade que foi ofertada para o nosso povo durante séculos, que nem todos têm a capacidade de compreender um texto científico. Então, ainda que nós tenhamos como meta atingir a sociedade como um todo, normalmente o texto acadêmico é direcionado para a comunidade acadêmica. O texto científico é direcionado para a comunidade científica. É você compartilhando o seu saber, as suas conclusões, a partir de uma sustentação de referência científica com a comunidade acadêmica, com a sociedade, mas sobretudo com a comunidade científica, a comunidade acadêmica. Beleza? Então deixo aqui o Freire para dar sustentação ao que eu estou falando aqui de trabalho acadêmico enquanto possibilidade de comunicação entre a academia. Você que produz o seu texto vai compartilhar o seu texto com a comunidade acadêmica, com a comunidade científica, para que esse texto, inclusive, seja colocado em dúvida, para que ele seja discutido, para que ele seja refutado, se for o caso. Isso faz parte do procedimento científico. Bom, o artigo científico, que é o que nós queremos falar agora, vamos diretamente para ele. Existem vários trabalhos acadêmicos, do que nós queremos falar aqui é do artigo científico. Você que é aluno meu ou aluna minha da especialização em ciências de religião, por exemplo, tem como trabalho acadêmico, trabalho de conclusão de curso, que fazer um artigo científico e publicar esse artigo científico em uma revista científica. Então, veja, o artigo científico pode também ser um trabalho de conclusão de curso, pode também ser um trabalho acadêmico, não necessariamente seja. Eu, por exemplo, estou publicando em diversas revistas artigos científicos. No meu caso, não se trata de um trabalho acadêmico propriamente dito. É muito mais um compartilhar ciência, um compartilhar resultados de pesquisa, conclusões de pesquisa, do que propriamente um procedimento que a academia me cobra, ou que a academia me coloca como uma atividade acadêmica a ser cumprida. TCC, trabalho de conclusão de curso, pode ser um trabalho ou um artigo acadêmico para ser publicado em uma revista, em um periódico. Então, o artigo científico aqui que nós estamos a trabalhar para ser publicado em revista, em periódicos, é um gênero textual que segue uma estrutura rigorosa, apresentando métodos, resultados e interpretações de pesquisas, com o intuito de contribuir para o avanço do conhecimento em uma área específica, isto é um gênero textual que apresenta descobertas de pesquisadores especialistas em área do conhecimento humano, tal como eu tinha dito. É basicamente descobertas, conclusões científicas que você está compartilhando com a comunidade acadêmica. Vejamos, 3 pontos aí do artigo científico.
Ele é um gênero textual que comunica métodos, como falamos, resultados e interpretações de uma pesquisa científica. Então você pode estar interpretando de forma divergente da interpretação comum um determinado autor, uma determinada teoria. Você pode estar apresentando novos resultados ou uma nova metodologia de pesquisa. Suas características são rigor metodológico. Qual é o rigor metodológico, sobretudo? Ter sustentação teórica, ter referencial teórico, não ser eu acho, não ser opinião vazia, ser um texto que tem um referencial, que tem referências que sustentam o que você está falando. Ser objetivo, né? Objetividade. Originalidade, a ideia de um artigo científico é que você está discutindo algo que ninguém ainda discutiu, ou ninguém está discutindo, ou você está dando uma nova reinterpretação. E relevância científica, citações e referências e revisão por pares. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho, vou ler novamente, viu? Rigor metodológico, objetividade, originalidade e relevância científica, citações e referências e revisão por pares. O que é que eu quero salientar aqui? O seu artigo precisa ter relevância para a ciência. E essa relevância se dá, como já falei anteriormente, através dos referenciais teóricos, da sustentação que você dá ao seu trabalho. Tem que ser objetivo e original. Para vocês terem uma ideia, alguns periódicos, eu publiquei agora num periódico, não vou falar o nome por questões óbvias, mas vocês encontram o meu texto fácil. Hugo Brandão PDF vai encontrar meus livros e meus textos, publicados em algumas revistas científicas. Um deles, por exemplo, pede que tenha pelo menos 5 autores atuais nas referências. 5 autores dos últimos 5 anos. Por quê? Porque tem que ser um texto original, tem que ser algo que esteja sendo discutido recentemente. Não vou falar só de Sócrates, por exemplo, no meu caso da filosofia. Está com 2.500 anos aí que todo mundo vem escrevendo de Sócrates na filosofia. O que é que eu trago de novo frente a isso? Qual é a reinterpretação que eu trago, a metodologia nova? Enfim, tem revistas que pedem que você tenha um texto atual, ou seja, original. Citações e referências, o seu texto tem que ter referencial, logo tem que ter citações normalmente, de onde você está tirando aquela ideia. Ora, são ideias da minha mente. Normalmente se trata de ideias de algum outro autor. Então coloca na referência, deixa o texto bem referenciado. Revisão por pares. Um artigo científico, para ser publicado, ele passa por uma revisão, por uma aceitação, ou melhor, avaliação. Daí eu ter dito anteriormente que disseram que quando eu fosse doutor, eu podia escrever o que eu queria e ler do engano. Se você quer, por exemplo, publicar numa revista Qualis A1, você tem que submeter a avaliação da revista, dos seus pares, e o que eles cobram é referencial teórico. É se o seu texto está bem referenciado, se o que você fala tem sustentação de outros autores grandes, de outros autores da área. Então, nem no doutorado, ou melhor, quando você acaba o doutorado, você pode dizer o que você acha, o que você pensa. Normalmente, você tem que colocar referência, as citações direitinho, de onde você está tirando esse pensamento. Você pode até dar um espirrozinho, colocando a sua opinião, digamos assim. Eu não gosto muito do termo opinião, mas colocando o resultado da sua pesquisa, o seu entendimento na conclusão ou nos resultados. Ali você coloca um pouco da sua interpretação, mas normalmente tudo que você vem construindo no texto, no desenvolvimento do texto, tem que ter referencial, tem que ter a referência de onde você está falando, beleza? Segue uma estrutura formal, geralmente composta por título, resumo, palavras-chave, introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão ou considerações finais. Tem revista que pede conclusão, tem revistas que pedem considerações finais, mas dá o mesmo. E referências bibliográficas. Esse bibliográfica já está caindo, por exemplo. Você só coloca referências, porque se são referências, são bibliográficas. Já nem coloca mais o bibliográficas. Então essa é a estrutura de um trabalho acadêmico, que eu não vou falar muito aqui, porque a gente vai falar no decorrer dessa aula. Tem título, resumo, palavras-chave, introdução, metodologia ou resultados, isso é mais para as ciências da natureza. Normalmente, no nosso caso, a metodologia vem na introdução, a discussão, né, que é o desenvolvimento, e a conclusão e as referências, ok? Falamos disso mais à frente. Os artigos científicos são escritos de forma clara e objetiva, já falamos sobre isso, utilizando uma linguagem técnica apropriada para a área de estudo. Eu usei um termo, por exemplo, em um dos meus artigos sobre psicanálise, né, e religião, que foi representância.
A corretora entendeu que essa palavra não existe. Deixa que essa palavra é muito usual na área da psicanálise. E foi isso que eu contra-argumentei. E o texto foi aceito. Estou falando aqui que nós precisamos ter uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, formal, uma linguagem técnica da sua área de atuação. Tem palavras, tem termos que são próprios da nossa área. Se você está dialogando com uma revista ou vai submeter uma revista que não seja necessariamente da área a qual o termo é tecnicamente conhecido, você coloca uma nota de rodapé explicando o termo. A construção de um artigo científico envolve duas etapas. A etapa da pesquisa, o que eu vou escrever, quem é que vai dar sustentação ao meu texto, quem é que vai referenciar o meu texto, a discussão que eu estou propondo, e depois a etapa da escrita. E aí só após a pesquisa você vai para a escrita. No Brasil, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelecem padrões para a elaboração dos artigos científicos. Artigo científico tem que ser escrito nas normas da ABNT, professor Hugo? Não necessariamente. Em síntese, eu diria que sim. Mas antes que os críticos me venham aqui meter pedra, há diretrizes para cada revista, como eu falei no início dessa aula. E tem revista que faz solicitações que estão fora das normas da ABNT, porque é do padrão, do enquadramento da revista. No normal, você vai seguir as normas da ABNT. Hugo, quais são as normas da ABNT? Quando você começa a escrever cientificamente, quase que essas normas ficam decoradas. Mas calma, eu vou dar uma dica lá no final sobre as normas da ABNT, você não precisa se preocupar tanto. Mas eu espero que um dia, parte delas fique meio que decorado para você, por exemplo, como as margens, como o espaçamento de um e-mail, citação a partir de 3 linhas, que são citações diretas, recuo de 4, espaçamento simples. Então essas regrinhas normalmente você vai decorar depois de um tempo de tanto usar. Mas se não souber, Google, como colocar a citação direta, como colocar a citação indireta, qual as margens de textos da ABNT. Mas não necessariamente você precisa nem ir para o Google, que como eu falei no início dessa aula, repito, as diretrizes da revista já diz as regrinhas que você tem que seguir. Qual a fonte, qual o espaçamento, entende? Qual as margens do texto. Então você, já que vai submeter a uma revista, você segue o padrão daquela revista, ok? Continuemos. Para que serve um artigo acadêmico? Essa eu vou ler rapidinho, porque eu já expliquei muito lá quando falei do Freire. Serve para debater e apresentar resultados de pesquisas, contribuindo para a produção do saber e o desenvolvimento da sociedade. Entre as funções que ele desempenha no contexto acadêmico e científico estão compartilhamento de conhecimento, já falei bem aqui, você compartilhando conhecimento com a comunidade acadêmica, registro e documentação, formalizando a discussão proposta e os achados da pesquisa, não deixa de ser um trabalho acadêmico, uma forma de registro e documentação. 3. Revisão e atualização de conhecimento, por isso que geralmente cobra-se originalidade, porque está se reinterpretando alguma coisa ou está trazendo novos resultados de determinadas pesquisas. Apoio às tomadas de decisão. Artigos científicos podem ser utilizados ou serem utilizados para subsidiar políticas públicas, para subsidiar decisões de órgãos governamentais, decisões de empresas. Então os artigos científicos também são uma forma de apoio a tomadas de decisão. Olha aí, ajudando órgãos políticos e sociais, bem como a população em geral, a entender mais sobre algum assunto e se organizar para agir melhor em relação a ele. Então os artigos acadêmicos ajudam na tomada de decisão, porque é a ciência sendo aplicada ao nosso cotidiano, ao dia a dia. São características do artigo científico. Essa eu falei algumas anteriormente, mas eu queria deixar bem pontuado pelo menos essas 5 aqui. Rigor metodológico. Para se fazer uma pesquisa é preciso usar método científico rigoroso, que garanta a validade dos resultados. Não é um texto da minha opinião, do que eu acho, de como eu penso a realidade. Eu preciso seguir o rigor do método científico, porque trata-se de um artigo científico. Professor, e qual é o rigor esse? Só lembra disso. Lembra só isso aqui. Primeira coisa que vocês precisam lembrar é de deixar o texto sustentado, bem referenciado,
com outros grandes autores, outras grandes pesquisas, outros grandes resultados obtidos anteriormente à sua pesquisa, que dê sustentação ao que você está falando, que não seja produto da sua imaginação somente. Objetividade. Em geral, um artigo científico usa uma linguagem clara e precisa, evitando ambiguidades e subjetividade. Não deixe o texto ambíguo, corra da subjetividade. A subjetividade cai muito no território do eu acho, do eu penso, e é o que eu estou tentando aqui a todo custo dizer. Saia disso, dê referências fortes para o que você está defendendo. Dê sustentação com outros teóricos, com outras teorias. Originalidade e relevância científica, nós já falamos, então só vou ler. As questões abordadas no artigo científico devem ser relevantes e inovadoras para efetivamente contribuir-se com algo novo para a sociedade. Citações e referências, já falei também, o artigo científico deve sempre se basear em trabalhos anteriores, então busca pesquisas anteriores que já foram feitas, que dê uma maior fundamentação teórica ao teu texto, evidenciando a contextualização na literatura científica. Eu fiz um texto agora sobre os sem religião no Brasil e eu só usava o censo do IBGE. Aí o corretor foi aceito, já está para ser publicado. O corretor do texto, os corretores, os avaliadores do texto, determinaram que eu precisava dar uma maior contextualização da literatura científica sobre aquele tema. Quais as pesquisas mais próximas, mais novas? Eu nem sabia que tinha. E aí descobri que tinham algumas pesquisas do Datafolha, por exemplo, sobre o sem religião. E usei essas pesquisas mais recentes, ou seja, o meu texto acabou que ficou muito mais bem fundamentado cientificamente por conta dessa crítica que eu levei, por conta dos meus avaliadores que pediram que eu fizesse essa correção. Então, advirto a você, use a literatura anterior, pesquise quem já pesquisou sobre o que você está pesquisando, as últimas pesquisas que saíram sobre a temática que você está discutindo. Revisão por pares, já falei também, o artigo é submetido a uma avaliação crítica por especialistas na área e o assunto do artigo. Isso é mais uma garantia de que o texto é relevante, original e necessário. Então, volta para aquele ponto que eu falei. Nem com doutorado, no meu caso, eu posso dizer o que eu quero, porque o meu texto vai ser avaliado pelos parceiristas, pelos avaliadores das revistas. E esses avaliadores vão ver se o meu texto tem relevância científica. Aí, meu filho, entenda. Se ele está bem fundamentado, se ele está bem sustentado teoricamente, tem que ter originalidade. Eu estou trazendo algo de novo, algo de importante, de relevante cientificamente. E ao passar por essa avaliação, eu vou receber recomendações de correções, ou o texto vai logo para publicação ou é rejeitado. Aqui o professor que vos fala já teve diversos textos rejeitados, não é vergonha falar sobre isso. Eu espero que o seu, depois dessas dicas, não seja rejeitado, porque a partir do momento que eu comecei a utilizar tudo que eu estou utilizando aqui, os meus textos deixaram de ser rejeitados e passaram a ser avaliados positivamente. Beleza? Passamos então para como construir um artigo científico de excelência. E aí tem alguns pontos que eu quero discutir com vocês, são 6 pontos das etapas de elaboração. Vou tentar ser célere, mas é difícil, então se você chegou até aqui no vídeo, espero que você continue até o final, porque no final tem algumas dicas. Se não curtiu, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Mas vamos lá. Primeiro ponto, primeira etapa de elaboração é a escolha do tema. O que é que precisa, professor, o tema? Ter relevância científica, a gente viu anteriormente. Então o tema deve ser relevante para a área de estudo e para a comunidade acadêmica. Deve ser algo importante, que a academia entenda que é importante a ser discutido. Viabilidade, o tema deve ser viável de pesquisa, com dados e recursos disponíveis. Tem alunos, alunas ou pesquisadores, pesquisadoras que querem pesquisar algo que nós não temos nem literatura suficiente. Então tem que ter cuidado na escolha do tema para saber se você vai ter gás, se você vai ter recursos literários, recursos de pesquisas científicas para construir o seu texto. Porque de repente você quer ser tão inovador, mas tão original, que você pega um tema, uma temática inviável, que não tem discussão sobre. E você não pode construir do zero. Isso aqui não é uma tese de doutorado, isso aqui é um artigo científico. Então o artigo científico tem que ser viável.
tem que ter já um percurso teórico de discussão, o qual você possa usar como subsídio para construir o seu texto. Interesse, o tema deve ser interessante para o autor, para que ele possa se dedicar à pesquisa com entusiasmo. Vou falar do interesse, mas repito sobre a viabilidade. Filhos, filhinhas, quando vocês pensarem em um tema, pensem em algo viável, porque se você não escolher um tema viável, for para uma originalidade meio que absurda aí, você não vai ter gás para escrever, você não vai ter com o que preencher as 12, 15, 20 folhas, 20 laudas que um artigo científico exige para uma revista científica. Dependendo da revista aí você vai ter entre 10 a 20, entre 15 a 25, você vai olhar nas diretrizes lá e eles vão dizer quantas laudas. Tem alguns artigos que diz a quantidade de palavras. Isso aqui não é uma tese de doutorado. Então tem que ter uma viabilidade no tema, que seja viável e que seja de seu interesse. Quanto mais interessado no artigo você estiver, mais, não tenho dúvida dessa dica que eu estou dando, mais certeiro você vai ser em escolher o seu tema. Por quê? Porque quando você tem tesão em um tema, você vai querer ler tudo sobre aquele tema e muito provavelmente o seu artigo vai ser um artigo de excelência. Beleza? Então vejamos o ponto 2. Definição dos objetivos e da metodologia. Escolhi o tema, agora eu quero saber ou preciso definir quais os objetivos. O que é o objetivo com o meu artigo? Qual é a metodologia que eu vou seguir? Qual é o passo a passo? Qual é o percurso? Objetivos, o que se pretende alcançar com a pesquisa? Onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Metodologia, quais os métodos serão utilizados para a coleta e análise de dados? O que é que eu vou usar enquanto método? Eu, por exemplo, discuto a pós-modernidade, discuto as subjetividades. Então eu adianto sempre para os meus leitores que para discutir pós-modernidade eu irei me fundamentar ou irei fundamentar a minha pesquisa em Zygmunt Bauman. E para discutir subjetividades eu vou utilizar Stuart Hall. Então eu digo qual método que eu vou usar. As minhas pesquisas são pesquisas bibliográficas. Basicamente eu preciso de livros, textos e um computador. Eu não saio para coleta de dados. Mas se você precisar coletar dados, fazer entrevistas e as fontes, você tem que dizer qual é o método que você vai usar. Bom, vou fazer entrevistas. Beleza. A partir de que metodologia? A elaboração das perguntas é a partir de que metodologia? A condução da entrevista é a partir de que metodologia? De que método? Método de quem? Onde é que você viu esse método? Dá certo? Quem é que é o responsável por esse método? A análise das respostas. Você vai usar que método? Então assim, se eu vou para uma metodologia de coleta de dados, por exemplo, eu tenho que saber o método que eu vou utilizar. Se eu vou para uma análise histórica, por exemplo, eu tenho que dizer qual é o método que eu vou usar. Então, a metodologia é extremamente importante e você precisa apresentar ela no seu trabalho. Fiz entrevista com a comunidade do meu bairro. Tá bom, tem quantos habitantes no seu quantos mil habitantes no seu bairro? Você fez um recorte de quantas pessoas? É viável mesmo esse tipo de pesquisa? Quem disse que isso dava certo? Onde isso deu certo? Aí você vai ter que apresentar os teóricos que fundamentam e que dão sustentação ao método que você está usando para fazer essa pesquisa. Eu acho a metodologia a parte mais chatinha, mais difícil, sobretudo quem vai para a coleta de dados. No meu caso, como são textos ou pesquisas bibliográficas, o meu método, a minha metodologia é descrevendo os autores que eu percorro para discutir cada temática ou cada conceito. Beleza? Continuemos no 3. Pesquisa e coleta de dados. Levantamento bibliográfico, busca por livros, artigos e outras fontes de informações sobre o tema. Então é importante que depois de garantir os objetivos, escolhi o tema, delimitei os objetivos e a metodologia. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou levantar dados, baixar artigos científicos sobre a temática que eu estou discutindo, separar livros, buscar informações e fontes que vão dar sustentação para o meu trabalho. Trabalho de campo, observação, entrevistas, questionários e outras técnicas de coleta. Então, na pesquisa de coleta de dados, você vai fazer o levantamento bibliográfico, como eu já expliquei, e agora o trabalho de campo. Quem vai fazer trabalho de campo já tem que colocar na sua agenda minimamente bem organizada, na sua metodologia, o que é que você pretende fazer como trabalho de campo e já começar a iniciar os procedimentos, seja de observação, seja de questionário, entrevistas, enfim, essa é a parte da pesquisa de coleta de dados, para depois construir o seu texto. Você não vai construir o seu texto antes dos resultados do seu questionário.
da sua entrevista, da sua observação. Sei lá, você vai observar determinado grupo social, você vai observar determinada experiência religiosa, você vai observar alguma coisa. Você não vai construir o seu texto antes de observar e de descrever a sua observação, né? Do que você observou e a partir da metodologia da qual você se utilizou para fazer determinada observação, beleza? Então continuemos, parte 4, análise e interpretação dos dados. Defini o tema, objetivos e a metodologia, fui coletar os dados, sejam os bibliográficos, os textos acadêmicos, os livros, seja a coleta de dados de observação de questionários. Agora eu vou analisar e interpretar esses dados. Organização dos dados, classificação, categorização e tabulação dos dados coletados. Meus pêsames para quem vai fazer trabalho de campo, porque isso é muito complicado, é bem dificilzinho, mas os dados têm que ser analisados sobre determinada metodologia que você já estabeleceu anteriormente. Análise, aplicação de técnicas estatísticas ou qualitativas para interpretar os dados. Lembra que a gente falou na metodologia? Você vai analisar os dados agora. Você foi lá para uma observação, ou fez um questionário, ou fez uma entrevista. Agora você vai analisar o resultado desse questionário, dessa entrevista, dessa observação. Vai analisar a partir da ótica de quem? Qual é o teórico que fundamenta a tua análise? Como é essa análise? Ela está à procura de quê? Que método científico você está usando? Beleza? Então sempre está preso à metodologia que a gente viu anteriormente. Isso na pesquisa de campo. Na pesquisa bibliográfica você vai fazer a análise dos teóricos que você colocou, que você atribuiu. 5. Redação e formatação do trabalho. Depois de tudo isso, de coletar os dados bibliográficos, por exemplo, ler livros, ler artigos, etc., ou coleta de dados empíricos, como questionário, entrevista, depois de analisar todos esses dados, seja analisar as minhas leituras, seja analisar os dados coletados, eu agora vou escrever o meu trabalho. Então, a estrutura do trabalho ela é uma introdução, um desenvolvimento, a conclusão e as referências bibliográficas. Quase não foge desse padrão. Há revistas de outras áreas do conhecimento que não as ciências humanas que trabalham com outra estrutura. Por exemplo, tem uma parte de metodologia separado ou resultado separado da conclusão. Beleza? Quando o trabalho é mais empírico, quando é um trabalho acadêmico mais de laboratório, por exemplo. Mas nas ciências humanas, normalmente você tem o resumo, né, os elementos pretextuais, título, resumo, aí vem uma introdução, que a gente vai falar daqui a pouco, o desenvolvimento, que eu vou explicar como é que se faz daqui a pouco, e a conclusão. Depois as referências que você utilizou para fazer o trabalho. E nessa formatação nós seguimos normalmente as normas da ABNT ou da revista científica para a qual o trabalho será submetido. Lembro sempre, tem revistas que trazem regras diferentes da ABNT. Não são muitas, mas ela muda um pouquinho por conta da adequação, a formatação da revista. Então você normalmente vai seguir a ABNT, mas é importante você ir para a revista, no site da revista, ver as diretrizes para os autores. E lá ela vai dizer direitinho o que você tem que fazer. Revisão e aprimoramento do trabalho. Essa eu curto. Primeiro, leitura crítica. Revisão atenta do trabalho para identificar erros gramaticais, ortográficos e de conteúdo. Olha, essa parte eu confesso eu odeio. Depois que o trabalho está pronto, eu já estou cansado, aí eu tenho que ler todo o trabalho, eu odeio. Então, normalmente, eu faço essa sugestão aí, ó, solicitar feedback de colegas, professores ou orientadores. Então, eu peço que amigos meus da área que eu confio intelectualmente e confio como pessoa, ou professores ou orientadores, possam estar avaliando o meu texto. Isso não quer dizer, desculpa, que você não faça a sua revisão, mas que você pode contar com a ajuda de outros revisores, até porque quem vê de fora o texto vê erros que nós não vemos. É muito comum autores publicar livros, mesmo depois de revisão gramatical, ortográfica, etc., e ainda encontrar erros numa segunda leitura. Então, assim, é muito complexo você ler o seu texto e ficar procurando, por exemplo, erros gramaticais ortográficos, porque você fica muito vidrado no conteúdo. Então, sugestão, pede ajuda de um amigo da área, sobretudo, do professor, professora ou orientador e orientadora para fazer essa revisão.
Beleza, fechamos as etapas, vamos agora para a estrutura do trabalho acadêmico. Essa estrutura é bacana. Normalmente, em trabalhos acadêmicos, nós discutimos três elementos: os pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Isso normalmente para um TCC, para uma monografia, beleza? Mas, Hugo, a gente está falando aqui de um artigo científico. Trabalho acadêmico, artigo científico. Existem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais? Sim, e eu vou dividi-los dessa forma para ficar mais fácil de entender. Mas não necessariamente que a gente tenha, por exemplo, epígrafe, agradecimentos, como são elementos pré-textuais normais em uma monografia. Nos elementos pré-textuais, por exemplo, aqui no nosso percurso de trabalhos acadêmicos, nós só temos dois elementos que vêm antes do texto. O título, que também pode ser considerado já próprio do texto, mas eu quero deixar o título aqui como pré-textual, porque escolher o título é de extrema relevância para que tenhamos um trabalho de excelência. Nós já vimos isso aqui em escolher título, beleza? Então o título, ele precisa ser relevante, ter viabilidade e ter interesse, ser interessante. Lembra que nós vimos isso? Nós já lemos essa parte do título, eu só coloquei aqui para a gente relembrar. Dito isso, nós partimos para o resumo. Aí sim, é próprio do trabalho científico, é próprio do texto científico, do trabalho acadêmico chamado de artigo, artigo científico. Todos eles solicitam resumo. Resumo na língua original e normalmente em outra língua ou em duas línguas, que eu não vou colocar aqui, mas você vai saber porque você vai entrar na diretriz do autor, da revista que você pretende publicar e vai ter lá dizendo resumo em outra língua, resumo em espanhol e inglês, ou resumo só em inglês, beleza? Então vou falar só do resumo na língua originária, na nossa língua originária, no português. Resumo é um componente obrigatório e deve ser feito em um único parágrafo, contendo 150 a 250 palavras. Olha, eu odeio o resumo, ou melhor, odiava. Eu fazia um texto. Aí depois eu me perguntava, meu Deus, como é que eu vou resumir? Em 150 palavras o texto. Eu tenho um pavor em síntese. Eu sou muito fraco em sintetizar, em resumir, em resumir mesmo. Sou fraco. Eu odeio resumir, eu odeio sintetizar. Eu sou pouco objetivo. E aí toda vez que chegava no resumo eu ficava com um pavor, um ódio mortal. Até que eu aprendi como se faz resumo. Resumo é técnica e informações relevantes e primordiais que exige, que tem que ter no resumo. Quando você sabe isso, você só vai fazer o que é exigido no resumo e o seu resumo está pronto, sem maiores dificuldades de ter que resumir todo o seu artigo científico em cerca de 100 a 250 palavras. Lembrando, vai depender da revista. Tem revista que coloca só 200 palavras, tem revista que coloca de 150 a 250, beleza? A depender da revista. Então, é necessário ainda que o texto esteja na terceira pessoa do singular e em voz ativa. Além do resumo, nunca em primeira pessoa, pessoal, nunca escreva um texto científico em primeira pessoa. Eu penso que nunca. Além do resumo na língua vernácula, a língua portuguesa no caso, é necessário também que o parágrafo esteja em idioma estrangeiro, sendo normalmente inglês, espanhol ou francês, vai depender da revista. Após o texto explicativo sobre o trabalho, deve haver as palavras-chave que resumem ainda mais o assunto. Tem revista que bota até 3 palavras-chave, tem revista que bota até 5 palavras-chave. Vai depender da revista. Quais são as palavras-chave? Basicamente você vai para o seu título, cara. Vai para o seu título e tire 5, ou dependendo da revista 3, palavras que mais definem a sua pesquisa. Entende? Você pega 3 palavrinhas e coloca aí. Mas vamos ver as regrinhas mágicas para um resumo. Primeira coisa que você vai colocar no resumo é o objetivo da pesquisa. Não é para ficar resumindo todo o trabalho, não. Objetivamos com a pesquisa isso, isso e isso. Porque o seu leitor, o pesquisador que está passando por uma infinidade de artigos científicos, quando ele quer pesquisar sobre determinada área, ele chegar no seu artigo, só no resumo ele vai saber se interessa ou não a ele. Porque ele vai ler lá, vai ter os objetivos da pesquisa. Depois dos objetivos da pesquisa vai ter o quê? A metodologia. Qual passo a passo você usou para construir o seu texto. Isso é muito fácil, porque você já disse anteriormente, você já tinha definido anteriormente qual era a metodologia. Você só vai dizer no seu
Resumo. Objetivamos isso, isso e isso. Para tanto, nós seguimos tal metodologia. Para discutirmos tal temática, discutimos pós-modernidade fundamentados em Bauman e utilizamos o teórico Stuart Hall para discorrermos acerca das subjetividades. Ora, já disse que a metodologia que eu usei foi Bauman e Stuart Hall para discutir os conceitos. No meu caso, que é bibliográfico. Se o seu foi coleta de dados, foi trabalho empírico, trabalho de campo, aí você coloca aqui, utilizei a teoria de tal fulano e foi feito entrevistas com tantos personagens. Você coloca a metodologia que você usou. Depois você vem com os principais resultados obtidos e a conclusão do seu trabalho. Então aí fica facinho você fazer o seu resumo. Objetivos, a metodologia, quais os principais resultados e a conclusão. Então o cara que pegar o seu artigo e ler o seu resumo, ele vai saber se é de interesse da pesquisa dele ou não, só pelo resumo. Que ele vai saber o que você objetivou, como você pesquisou, que é a metodologia, as principais características, as principais descobertas do teu artigo e a conclusão que você chegou. Aí sim, ele vai decidir se vai ler todo o seu artigo ou não, se é um artigo que não o interessa. Beleza? Então esse é o resumo, um pouquinho difícil, mas espero que vocês tenham compreendido. E vamos para o elemento textual. Agora vem aí o nosso artigo propriamente dito, que começa sempre pela introdução. Introdução não é introdução de uma redação não, pessoal. A gente está falando de um texto científico. Vamos ler aqui. Trata-se da parte inicial do trabalho, responsável por delimitar o tema da pesquisa e contextualizá-lo. Você vai delimitar, vai dizer de onde até onde você pesquisou, qual o recorte histórico, qual o recorte social, qual o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada na pesquisa. E contextualizar a pesquisa para o seu leitor. É nela que o pesquisador apresenta a visão global de sua pesquisa, com foco numa justificativa consistente, objetivos bem definidos e metodologia apropriada. Repito, então na sua introdução precisa ter a sua justificativa, a importância do tema. Quando você for contextualizar o tema, você já coloca a importância do tema. Você já coloca uma justificativa. Quais os seus objetivos em discutir esse tema? O Hugo não está lá no resumo? Sim, vai estar aqui na introdução também, de forma mais bem contextualizado. Lá só era 150 palavras, a 250. Aqui não, aqui você vai explicar os objetivos de forma mais clara, de forma mais contextualizada. E a metodologia que você utilizou. Isso vai estar na sua introdução. Então você justifica a sua pesquisa, coloca os objetivos e coloca a metodologia utilizada. É isso que tem que ter em uma boa introdução. A contextualização global do tema com esses 3 pré-requisitos. Justificativa, objetivos e a metodologia utilizada. Em suma, em resumo, a sua introdução precisa ter justificativa, contextualizando de forma global o seu tema, discutindo a importância, a relevância científica dele, os objetivos da sua pesquisa e a metodologia que você usou na sua pesquisa. Então a introdução não é só ficar falando lá do nada sobre o tema, aleatoriamente não. Você vai contextualizar globalmente, já justificando e mostrando a relevância do tema, demonstrar os seus objetivos bem definidos e a sua metodologia, a que foi utilizada para que você chegasse aos resultados que você vai apresentar na sua conclusão. Porque nós vamos agora para o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento tem que estar discorrida a sua metodologia. No desenvolvimento vai estar a metodologia que você usou. Você disse no seu resumo, disse na sua introdução de forma um pouco mais contextualizada qual a metodologia que você usou. E agora no desenvolvimento vai ser demonstrada, né? A sua pesquisa em si, a metodologia sendo demonstrada na prática através do seu desenvolvimento. Vamos lá para o desenvolvimento? Trata-se do corpo de seu trabalho, isto é, sua pesquisa em si, considerado a mais importante parte do artigo. Comumente é dividida em seções e subseções. Corresponde à exposição da pesquisa que foi realizada a respeito de um determinado tema, de forma ordenada e bem explicada. Ou seja, é a sua pesquisa em si. Um bom desenvolvimento contém aprofundamento teórico, onde você vai aprofundar a teoria dos teóricos que você mencionou na sua introdução, diferentes autoridades sobre o tema, que é o que dá sustentação e referência ao teu texto, que eu falei muito até aqui, metodologia explicada,
Ora, você disse a metodologia lá no seu resumo, falou também na sua introdução, e o seu desenvolvimento vai ser a metodologia sendo explanada. Análise dos dados coletados, é aqui no desenvolvimento que você vai mostrar os seus dados, se é que a sua pesquisa foi uma pesquisa de levantamento de dados. Quais os resultados obtidos, você já discute no seu desenvolvimento onde a tua pesquisa está te levando, e harmonia no texto. Tem que ser um texto harmonioso, objetivo, claro, beleza? Vamos para o terceiro ponto, que é a conclusão, que eu disse que você pode apresentar um pouco dos seus comentários. Por quê? Porque você já não está mais preso aos referenciais teóricos, você já não está mais preso a quem sustentou o seu texto. Aqui você já pode, na verdade você deve discutir os resultados obtidos de maneira mais profunda. O que é que você conclui com a tua pesquisa? Qual foi o resultado da tua pesquisa? Então aqui você de repente pode fazer um comentário ou comentários do seu entendimento sobre determinada temática. Mas repito, com cautela. Vamos ler? Trata-se da última parte da pesquisa propriamente dita, que também é denominada por considerações finais, vai depender da revista. Ao escrever o texto de sua conclusão, o pesquisador deve falar se os objetivos delimitados anteriormente foram alcançados ou não. Lembra que você durante o texto falou sobre os seus objetivos, lá na introdução? Aqui você vai dizer se os objetivos de fato foram alcançados. Se sim, como? E se não, por que não foram alcançados? Quais as dificuldades encontradas na pesquisa? Isso é importante colocar também. Quais as dificuldades que você encontrou para que os objetivos não pudessem ter sido atingidos? É aqui na conclusão que você vai colocar. Neste item faz-se necessário apresentar as descobertas, os questionamentos que surgiram ao longo da investigação e as hipóteses que foram validadas, bem como as que não foram validadas. Então, se as hipóteses, os objetivos foram validados, se o teu objetivo foi concluído, o que você imaginava, é aí que vai estar. Se não foram validados, não, e por que não foram validados? O que é que ocasionou ou o que é que a tua pesquisa apresentou que não valida o que você tinha levantado de hipótese anteriormente, o teu objetivo anterior, beleza? Então essa é a conclusão. Muita gente faz conclusão com referências. Galera, conclusão não é lugar de referências, porque é hora da conclusão final, das considerações finais do autor. É quando você mostra para o seu leitor, para a academia, para a comunidade científica, as conclusões, os resultados do seu trabalho. E os resultados a serem demonstrados não são referenciados, eles são parte da tua conclusão das referências que você usou anteriormente na sua metodologia, da sua pesquisa, no seu desenvolvimento. Então aqui você tem uma certa liberdade de poder escrever as conclusões da tua pesquisa, as considerações finais da tua pesquisa. Beleza? Dito isso, vamos finalizar com os elementos pós-textuais, que basicamente são as referências. Trata-se de um item obrigatório, no qual devem ser listados todos os autores, obras e materiais consultados para a elaboração do artigo. Tem que ter nas suas referências todo e qualquer autor ou autora que foi discutido ao longo do texto. Tem que estar nas referências, para que o seu leitor saiba onde buscar as informações que você citou no texto. Então qualquer informação que você citou no texto, você tem que colocar nas referências. Vou abrir um parênteses aqui para falar algo que acontece muito. Acontece muito de autores e autoras, pesquisadores que fazem artigos científicos, quererem colocar nas referências autores e autoras que ele sequer citou no texto. Não é necessário, na verdade não deve ter. Só deve ter nas referências autores e autoras que você citou no texto. Se você não citou, não deve estar nas referências. E se você citou, ainda que indiretamente, tem que estar obrigatoriamente citado nas suas referências. As referências têm que ser feitas conforme as normas da ABNT ou conforme as diretrizes da revista para os autores. E sempre tem que estar em trabalho acadêmico, é um item obrigatório, onde você coloca toda e qualquer citação presente no seu trabalho e onde o leitor do seu artigo científico pode estar verificando as fontes que você utilizou, pode estar indo buscar mais informações, aprofundar mais a pesquisa nas fontes que você usou ao longo do texto. Beleza? Então as referências é o último ponto do texto. Por fim, vai algumas dicas.
Primeira delas, plágio. Nem pensar. Você pode responder, inclusive, criminalmente pelo plágio. Mas, sobretudo, ficar queimado academicamente. Então, cuidado com os plágios. Existem vários tipos de plágio. Tem vídeos meus aqui falando sobre plágio. Cuidado com autoplágio. Usar textos seus anteriores para emplacar como se fosse original. Ou usar textos de terceiros como se fossem seus. Cuidado. Cita direitinho todos os textos que você utilizar. Se for citação direta, coloca como citação direta. Se for indireta, você pegar a ideia de algum autor, alguma autora, coloca como citação indireta. Não faz vergonha você colocar texto de outras pessoas, desde que você cite direitinho. Coloque nas suas referências. Agora, plágio, nem pensar. Usar inteligências artificiais para fazer o seu texto é suicídio acadêmico. Não façam. Sobre o ponto de vista criminal, que é um problema, e sobre o ponto de vista acadêmico também. Não é a mesma coisa. Qualquer corretor consegue minimamente diferenciar um texto normal de um texto de IA, de uma inteligência artificial. Fora que as revistas hoje contam com diversos mecanismos de controle eficientes, também tecnológicos, para chegar a plágios e para identificar a inteligência artificial. Então essa não é uma saída. A saída é colocar as referências direitinho, fazer um texto a partir de uma dura pesquisa e ter muito cuidado com plágios. Então, cuidado com plágios. Outro bônus que eu quero dar de dicas é ferramentas úteis. Pessoal, software de formatação, gerenciadores de referências e dicas para otimizar sua pesquisa escrita. Suporte e orientação individualizada, canal de comunicação para dúvidas e esclarecimentos durante o curso. Eu pessoalmente presto mentoria e presto consultoria para quem queira fazer artigo acadêmico. Depois podem entrar em contato comigo ou com outras pessoas que sejam mais referências do que eu indico aqui qualquer uma, ou seu orientador, seus professores, mas de dicas úteis aqui eu coloco essas ferramentas, porque, por exemplo, existem ferramentas hoje que você coloca o nome do autor, o nome do livro e sai a referência certinha. Então, professor, não sei como fazer a referência, vai no Google e pesquisa, ou vai em softwares que já faz para você as referências certinho, tal qual manda as normas da ABNT. Então, assim, você pode estar utilizando desses recursos, dessas ferramentas, que não é a mesma coisa que plagiar, para uma ajuda no seu trabalho acadêmico quando você tem dificuldades. Enquanto dicas, também eu quero dar duas grandes dicas. Planejamento e organização. É fundamental ter um plano de trabalho antes de iniciar a pesquisa. Lembrem quando eu falei lá anteriormente da questão da escolha do tema e depois do levantamento de dados bibliográficos, etc. Para você ter robustez no seu trabalho. Então, planejar é muito importante do que começar a fazer a pesquisa do nada. Vai pesquisando os artigos que discutem a tua temática, vai pedindo indicações de professores, de professoras, vai vendo alguns cursos, vídeos de YouTube, vai se inteirando sobre o tema, vai planejando a sua pesquisa. E a organização, mantenha seus materiais de pesquisa e anotações bem organizados. E aí vai uma dica. Manter bem organizado significa dizer o seguinte: cuidado em guardar em um único computador ou em um único pendrive e perder a pesquisa. Eu já perdi pesquisas inteiras assim. Então deixe geralmente em uma nuvem, deixa no e-mail. Quanto mais locais você puder guardar os dados da sua pesquisa, melhor. E aí deixa as pastazinhas organizadas. Eu, por exemplo, queria falar muito aqui, mas para não tomar muito tempo, nessa questão de organização, eu geralmente no meu texto tem várias cores. Vermelho é o que eu pretendo mudar, aí eu deixo em azul o que eu já mudei e pretendo. Então assim, vai colocando no teu texto cores que possam te ajudar ou deixando recadinhos para você. Porque uma pesquisa não se faz de uma hora só. A pesquisa faz em diversos momentos. E se você passa um tempo sem ver sua pesquisa, de repente você corre o risco de perder o fio da meada, de perder a lógica da pesquisa. Aí você deixa recadinhos para você ao longo do texto. Eu, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é parei aqui, porque aí eu já sei onde parei. Parei aqui, estava discutindo sobre tal tema. Parei aqui, estava com essa dificuldade. Então, mais ou menos, eu fico ciente de onde eu estou. Planejamento e organização é muito importante. Assim sendo, eu finalizo por aqui.
desejando que você faça um excelente texto para submeter a uma revista, a um periódico científico, um excelente texto científico, texto acadêmico. No que precisar da minha ajuda, fico à disposição para ajudar, seja com mentoria, seja com consultoria, se é meu aluno ou minha aluna, seja na orientação para o seu texto, para o seu artigo científico, e desejo sorte aí no texto, sorte nas pesquisas, uma boa pesquisa a todos e todas, e não esqueça de dar o like, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e de comentar aqui, comente se gostou ou não desse vídeo. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que precise ou queira aprofundar um pouco mais seus conhecimentos sobre como escrever artigo acadêmico, artigo científico, artigo para revistas científicas. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo.